Olá, você telespectador da TV Câmara Mossoró. Está no ar mais um programa Diálogo e Política. Hoje a nossa entrevistada ela é super especial porque é alguém que a gente já conhece da área, né? Jornalista, historiadora, documentarista e escritora, Lúcia Rocha, que já está aqui ao meu lado. Seja muito bem-vinda no Diálogo e Política, Lúcia. Muito obrigada, Beni. É um prazer estar aqui na TV Câmara, contando as histórias de Mossoró, as histórias locais, porque o lance da TV local, o interessante é isso. Eu sou uma pessoa de assistir muito TV local. Quando eu estou em Mossoró, só assisto os canais locais porque eu quero saber as coisas de Mossoró. E Lúcia é sempre aquela pessoa que dá aquela contribuição, né? Olha, faz assim. Porque também muitos anos de estrada, né, Lúcia? Para mim é um prazer, Beni. Para mim é um prazer pegar. Eu sou menina do interior, como você é de mais interior ainda, então não custa nada. Eu encontrei as pessoas que fizeram também isso por mim lá atrás, então para mim é um prazer. E Lúcia, né, ela participou da imprensa potiguar, mas também participou da imprensa paulista, né? Sim. Fez trabalhos na assessoria, passou por grandes veículos, né, como SBT, Record. Conta pra gente como foi essa experiência, Lúcia. Olha, sair de Mossoró e desbravar não estava programado, não estava nem programado eu ser jornalista, né? Porque eu estou lançando um livro que vai contar como foi essa trajetória, sempre escrevendo na terceira pessoa. Eu procurei fazer um livro para adulto, porém com a linguagem infanto-juvenil, porque eu me preocupo muito com a formação de novos leitores. Eu sou uma pessoa que, quando eu estou em Mossoró, eu palestro tanto aqui em São Paulo também, em algumas escolas lá, de amigos que me levam. Aqui em Mossoró eu faço um trabalho muito grande na Escola Municipal Celina Guimarães. A primeira vez que eu fui foi ao convite de Michele Fonseca, professora lá, uma amiga, colega, também já estou na imprensa. E, de repente, a diretora Kelly abraçou aquela causa de eu levar as minhas ideias de uma menina do interior que chegou em São Paulo. Então, eu sou um exemplo de que qualquer criança, seja de escola pública, seja de onde for, que tem acesso ou não a livro, vamos dizer assim, ao mundo, o que o mundo oferece hoje, que é a internet, hoje uma internet em casa, você tem um mundo em casa. Então, assim, eu chego, vamos dizer, vou dar um exemplo, eu chego na Escola Celina Guimarães, como foi a primeira vez, né? E eu pergunto na sala de aula, quem quer ser médico? E ninguém quer ser médico. Eu falo, meu Deus, Mossoró tem 3 faculdades de medicina, 2 públicas, que eles não têm ideia o que é isso. E o primeiro médico de Mossoró saiu deste bairro, das Barrocas. Aí onde está, você saber a geografia da cidade, né? Você vai falar no bairro, você tem que estar preparado para saber o que é que aquele bairro tem, quem foi quem daquele bairro. Então, o primeiro médico de Mossoró, doutor Antônio Soares Júnior, ele saiu das Barrocas. E eu falo para aquelas crianças, e hoje você tem um mundo na mão no celular, você imagina 100 anos o que era sair das Barrocas, às vezes eu exagero um pouco, numa jumentinha, porque nem sei se existia pau de arara, e chegar na Bahia para fazer faculdade na Bahia. E hoje Mossoró tem 3 faculdades, gente, vocês não sabem que Mossoró tem faculdade, você está entendendo? Então, e esse médico, que foi o primeiro médico de Mossoró, há 100 anos, ele chegou a prefeito de Mossoró, a maior autoridade de uma cidade. Então, assim, eu quero com isso dizer que você pode chegar onde você quiser. Basta querer. Eu queria ser jornalista, não podia, porque o Brasil vivia sob o regime militar, então não havia liberdade de imprensa, havia aquela preocupação. Eu sou de uma família que 99% das mulheres são professoras, nomes tradicionais na cidade, na educação, então diziam, vá ser professora. Aí, no meu caso, a minha mãe era professora, desquitada, com 8 filhos menores. Éramos 10 em casa, porque 8 filhos, ela e nossa babá, que a gente sempre teve a companhia dela, que nos acompanhou desde o nascimento. Então, não é fácil. E não tinha jornalismo em Mossoró. Hoje, você dispõe de um leque de opções de faculdade, medicina, engenharia isso, engenharia daquilo, fisioterapia. Isso não existia, Beni. Eu estou falando de 30 anos, 40 anos. Realmente é uma revolução, né? E você está adiantando um pouquinho da história do livro, ó, que está aqui. Não sei se dá para você que nos acompanha ver de pertinho, mas é A Menina que Queria Ir à Guerra, né? Esse livro que, de certa forma, é autobiográfico, né? Conta a história, como ela já bem falou, na terceira pessoa, porque Lúcia não conseguiria contar na primeira pessoa, mas Lúcia também já tem uma vasta experiência em livros autobiográficos, né, Lúcia? Eu fiz uma transição de carreira há menos de 20 anos, mas em 96, 97... eu trabalhando assessorando algumas celebridades, eu tinha uma curiosidade de
de assessorar empresários, executivos, né? E comecei ainda estava na Banda Raça Negra, assessorando a Banda Raça Negra, quando recebi um convite, aliás, de uma pessoa, um empresário que ele vivia me chamando, ele patrocinava um programa que eu trabalhava, eu dirigia o programa, eu era diretora de palco do programa do Show Maravilha, e ele era um dos anunciantes, sempre estava lá, e ele vivia dizendo, não, um dia você vem me assessorar. E aconteceu, né, em 96. Então, eu peguei um empresário, que aí, bem, é um trabalho de assessoria, que não é só colocar o cliente na imprensa, você tem que preparar aquele cliente para um dia ele estar diante de um veículo de comunicação a que chega aqui. Então, assim, foi mais ou menos um ano ensinando postura, como falar. Então, e no meu primeiro dia de trabalho com ele, quando a gente, até que enfim, acertou um dia e uma hora para começar, ele falou assim, meu sonho é ir no Jô Soares. Eu falei assim, eu não prometo, mas eu vou fazer por onde você um dia vai. 6 anos depois, quer dizer, 6 anos depois, eu ainda estava com ele não tinha desistido de mim, foi convidado para o programa do Jô por causa de um livro, porque ele era um empresário da área de cosméticos, dono de uma empresa de cosméticos, e ele mesmo preparava todos os consultores dele, que a empresa dele é cosmético através de catálogo. Hoje é multimídia, né? Naquela época era venda direta. E ele era o maior especialista em venda direta no Brasil, mas não se dava conta. Não sabia, vamos dizer assim. Então, eu acompanhando... do nome dele, né? Acompanhando, ele era presidente da associação dos profissionais de venda direta, enfim. Então, de tanto acompanhar nesses treinamentos, nas palestras que ele dava, na época não existia YouTube, hoje você vai para o YouTube e tem. Então, eu comecei a anotar tudo que ele falava, eu disse, sabe que isso vai dar um livro? Então, sem ele saber, quando eu preparei esse livro e mostrei para ele, ele não acreditou, porque ele era um baiano que chegou em São Paulo com 10 anos em cima de um pau de arara, aprendeu a ler no Mobral, ele jamais imaginou, chorou por conta desse livro e tal. Eu já fiz até 7 livros para ele na sequência. Então, esse primeiro livro dele saiu 3 anos depois de eu trabalhando com ele, em 99. Foi o primeiro, minha primeira experiência, não era biografia, era na área de vendas, motivação, e fiz a biografia dele também, foi um dos últimos que eu fiz. Então, um dos livros dele, ele foi chamado para ir para o Jô Soares para falar da história dele e do livro dele. Aí, olha que bacana, né? E o Brasil é muito disso, né? Muitos exemplos de gente que não tinha nada e que construiu, né, uma carreira, construiu, assim, grandes empresas, né, grandes oportunidades. Em São Paulo é um mundo. Você está em São Paulo, é um mundo. Você está no shopping, você está olhando uma vitrine, aí chega o cara falando inglês com outro falando alemão, outro falando espanhol, né? Logo que eu cheguei em São Paulo, que eu fui trabalhar com Boris Casoy, eu dou de cara com o Silvio Santos, em corredor do SBT, o primeiro bilionário que esteve diante de mim. Fui lá para cá, quantas vezes estive com o seu Silvio de conversar, de ficar hora de água. E aí você às vezes está em Mossoró, quer conversar com um amigo e tal, eu não estou com tempo de atender sua ligação, deixe recado, acontece. Sim. Outro dia eu até falei para uma colega nossa, meu Deus, quantas vezes eu me encontro com o seu Silvio, a gente conversa em corredor e não dá para entender, sabe? Essa urgência de hoje. Então, assim, você está não só com um homem como o Silvio Santos, que é bilionário, que era camelô, né? Aquela história que você falou agora, né? O cara que chega lá. Então, assim, é muito motivador, é muito interessante. Uma hora você está com o Silvio Santos, outra hora você está com o próprio Antônio Armido de Moraes, que foi capa da revista Forbes, ainda quando eu morava aqui, com um dos bilionários do mundo, na lista dos bilionários da revista Forbes, e de você conversar, trocar cartão com ele, ter foto com ele, sabe? E por aí em diante, assim, é meio que maluco, né? Aquela menina que queria ser jornalista, que não podia ser jornalista, e de repente se vê diante desse leque de pessoas. Assessorar um doutor Laí Ribeiro, até hoje o cara, ele é best-seller, para mim ele é um gênio, é uma das sumidades, não sei, quem não sabe quem é o doutor Laí Ribeiro, não tem ideia como é a cabeça de um gênio. Eu sei, por causa do convívio, desde 1997, né? Inclusive, o prefácio do livro foi feito pela filha dele, muito amiga, uma pessoa maravilhosa. Ela é autora infantil, ela é da minha equipe, ela faz a leitura crítica de todos os meus livros. Leitura crítica é aquela pessoa, não é revisão. É aquela pessoa que fala assim, olha, cuidado com o que você está dizendo aí, talvez você seja cancelado, talvez seja visto como um racismo, como um preconceito. Então, ela que faz a leitura crítica de todo o meu livro, e ela estava fazendo desse, e chorava, e dizia, eu estou muito emocionada com essa menina, mas Lúcia, não tem ideia, a gente está aqui ver você, sempre vê como uma vencedora, mas não tem ideia do que você passou, do preconceito por querer ser jornalista. E foi muita coisa, muita história, bem...
Aí ela que fez questão de fazer o prefácio. Mas pra vocês verem, né? Vocês pensam que o mundo do cancelamento é só na internet? Não, os autores também têm medo de serem cancelados. Sim, né, eu faço questão de todo o meu livro. Eu já revisei muito livro, inclusive o livro de Dr. Lai Ribeiro. E faço questão de ter revisor nos meus livros. Não sei de tudo, não. Eu sempre tenho algo para aprender. E às vezes, assim, Lúcia, eu fico até constrangida de ler, de revisar um livro seu, como o Giovânia, que é da minha equipe. Eu falei, Giovânia, eu sempre estou aprendendo com vocês. E teve um dia que Giovânia, só para exemplificar, Giovânia, ela é formada em letras, hoje é formada em letras, mas ela foi minha aluna da oficina de jornalismo há 18 anos, faz 18 anos que a gente está ligado. Ela era uma vendedora, né? Pra você ter ideia, ela era uma pessoa de vendas, quis fazer a oficina de jornalismo e nunca nos desgrudamos, emprestando livro, trocando ideias. Ela começou a fazer parte da minha equipe já tem tempo. Ela transcreve, né? Eu não faço tudo sozinha, a parte de entrevistas, pesquisas sobre o biografar, tudo isso aí eu faço, mas ela que transcreve e revisa, e Carlos Ládamo também é da minha equipe de revisores. Ele atualmente está revisando um livro de uma celebridade aqui de Mossoró, que eu não vou falar não, até porque nem ele sabe que, que está sendo biografado. E você que está em casa, você se sinta muito honrado, né? Assim como nós aqui, porque nós estamos conversando com uma pessoa que recebeu, né, notoriedade de um jornal francês, né, através de um livro que foi escrito por Lúcia Rocha. Então, como foi esse momento, como foi esse reconhecimento? É assim, Bênia, eu morando em São Paulo, tinha uma figura que eu sempre estava vendo na televisão. Algo estava demais. Uma hora aquela pessoa é homenageada na Xuxa, outra hora em Silvio Santos, outra hora em Jô Soares. Eu falei assim, meu Deus, eu preciso conhecer essa figura, eu quero fazer essa história, eu não tinha livro autoral, só fazia na época para esse meu cliente. Eu já tinha feito uma biografia de um diretor da empresa dele, mas não é uma biografia como essa da história dela, né? Que é Maria Eulina, que é uma ex-moradora de rua de São Paulo, uma nordestina, filha de fazendeiro, que fugiu de casa na esperança de se dar bem em São Paulo, para se libertar de um pai um verdadeiro coronel do sertão, que escolhia marido para a filha, aquelas coisas. E eu vi aquela mulher na televisão e dizia, eu tenho que conhecer essa mulher e montar essa história. Aí eu estava com esse cliente em um programa de televisão, esse executivo que eu falei agora do Cosmético, quando ela chegou para dar entrevista no mesmo programa, eu a conheci no camarim. Eu falei para ela, olha, eu conheço a sua história, eu vou fazer a sua história. Aí ela fez assim, olha, com você é o 7º jornalista que disse que vai fazer minha biografia. Eu digo, mas eu vou. Então eu decidi que meu primeiro livro autoral seria a história dela. Então eu abracei, não foi uma encomenda. Né? Por quê? Porque esta mulher chegou em São Paulo em 1973, com 23 anos, com 20 para 22 anos, 21 para 22 anos, ela morou 19 meses na rua de São Paulo. Quando saiu da rua de São Paulo, no primeiro emprego que ela encontrou, o CEO da empresa, que ainda hoje existe, a Companhia de Leite Vigor, é uma grande empresa, ele se apaixonou por ela e casou. Então ela saiu do lixo para o luxo, com o patrão. E de repente essa mulher nunca esqueceu dos dias que passou nas ruas, começou um trabalho social com moradores de rua, pessoas em situação de rua. Ela tem uma ONG há 30 anos e é a pessoa que mais recuperou pessoas em situação de rua em São Paulo, mais de 100 mil. A ONG dela, mês passado, fez 30 anos. Ela já esteve em Mossoró, ela já palestrou aqui no Teatro de Ijuí, ela lotou o Teatro de Ijuí, naquele seminário de Nova Liberdade, no ano do lançamento do livro, em 2005. Então, este livro, não sei como chegou na França, foi reportagem do Le Monde, eu só soube porque eu fui procurada pela produção do Globo Repórter, que me pediu o livro para montar um Globo Repórter com ela. Eu falei, mas como é que vocês souberam? A Globo me achou pelo Orkut. Não, a gente achou pelo jornal Le Monde. Procuramos no Orkut e me acharam. Então, assim, para mim é uma honra. Meu primeiro livro autoral, olha o tamanho da responsabilidade. E este livro, Bênia, saiu aqui pela coleção moçoroense. Eu que banquei, eu cedi todos os direitos para a ONG dela, porque foi uma coisa que eu botei na cabeça, nem a parte da gráfica eu tirei, mas você sabe o que é você fazer 500 livros, chegar em São Paulo, lançar lá na ONG dela e não querer nem o dinheiro da passagem, porque eu já estava aqui em Mossoró, né? Em 2002, para quem não sabe, eu precisei retornar para Mossoró, minha mãe estava acometida de síndrome de pânico, todos os filhos casados, cuidando de filho, de esposa. Então, eu me achei no direito de vir cuidar da minha mãe. Foram 19 anos, né? Até 2021, quando Deus a levou. Então, esse período que eu fiquei em Mossoró, aí eu pude conhecer Bênia, pude conhecer Yara. Muita gente que eu conheço em Mossoró, de 2002 para cá, foi por causa da minha mãe. Se não fosse minha mãe, estaria lá em São Paulo ainda. Você é muito bacana que a sua trajetória se mistura com a trajetória
de milhões e milhares, né, de brasileiros que se veem retratados nesses personagens que você narra, Exatamente. nessas pessoas que conseguiram vencer, né? E se você que está aí do outro lado se sente inspirado, quer saber um pouquinho mais da história de Lúcia Rocha, não perca, porque no próximo bloco a gente continua com esse super papo com essa escritora, historiadora, enfim, Lúcia Rocha. Prepara mais lugar na mesa. Chama a família para contar histórias no sofá. Avisa em casa que a gente tá voltando. Voltando para ser abrigo e cuidado. Voltando para ser o seu lar. O governo que cuida de quem mais precisa voltou. E com ele, o Minha Casa Minha Vida, o maior programa habitacional do país. De volta para as famílias que mais precisam. Brasileiros e brasileiras que estavam abandonados. É a volta do sonho, de poder dizer, essa casa é minha. E é muito mais. É a volta para unir obras e empregos, famílias e lares, país e desenvolvimento. É crescimento para a economia. O Minha Casa Minha Vida é um dos programas que mais geram empregos para o Brasil. É um dos instrumentos mais importantes para reduzir o déficit habitacional do país. E esse grande retorno vem acompanhado de novidades. O Minha Casa Minha Vida volta ainda melhor. Agora, famílias em situação de rua também serão atendidas pelo programa. Mais brasileiros serão beneficiados com as faixas de renda atualizadas e aumento do incentivo. Agora, as modalidades de locação social e moradia urbana usada também serão incluídas e os empreendimentos estarão mais bem localizados, mais próximos de comércios, serviços e equipamentos públicos. Por fora, casas com mais infraestrutura ao redor e por dentro, mais cuidado. As moradias irão contar com uma série de itens que vão garantir mais conforto. O Minha Casa Minha Vida voltou para retomar obras paradas. Até 2026, a meta é contratar 2 milhões de moradias. Voltou para a vida dos brasileiros em um novo momento de país. Se nós já tínhamos orgulho de ter construído esse programa, vamos ter ainda mais orgulho de reconstruir a esperança das nossas famílias. Minha Casa Minha Vida. Minha casa de volta para a minha vida. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Este é um chamado para nos unirmos contra o ódio espalhado pelas fake news, informações falsas que podem destruir a democracia e, mais do que isso, destruir famílias, reputações, vidas. E se a vítima fosse um amigo, sua filha? E se fosse você? Acesse gov.br/Brasil contra Fake. É hora de frear o ódio, parar de repassar informações falsas, checar cada fato e sua fonte. Porque quem espalha fake news, espalha destruição. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Essa mensagem diz respeito a você que rala, que se dedica e quer um Brasil melhor. Um Brasil que respeite a sua força e capacidade de liderar e produzir. Que respeite o seu direito de ir e vir sem medo. O seu direito de se sentir segura e acolhida para seguir em frente. E que entende que esse respeito precisa ser exercido e defendido todos os dias. Só teremos um Brasil melhor com respeito às mulheres. Brasil, União e Reconstrução. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Diálogo e Política. A nossa entrevistada de hoje é Lúcia Rocha, ela que é jornalista, historiadora, documentarista, escritora, né? No primeiro bloco, a gente conhecia um pouquinho mais da trajetória de Lúcia Rocha, né? Que já passou por grandes emissoras, como SBT, Record, né? Fez grandes trabalhos, já escreveu também livros reconhecidos internacionalmente. Está aqui hoje para contar um pouquinho da história, né? E também falar sobre o livro está sendo lançado aqui em Mossoró, né? E teve também, inclusive, autógrafos, né? Sessão de autógrafos aqui no município. E também já estou sabendo que já vai ter em outros municípios também sessão de autógrafos, né? Em Mossoró foi na Praça da Convivência, no Açaí do Alto, no Rusti Café, para um grupo de café e poesia de Mossoró, em Natal, no Shopping Midway, na livraria Ciranda Cultural no Shopping Midway e na Livraria Nobel no Praia Shopping, em Ponta Negra. Em Tibau, dia 28, a convite do Rotary Club de Tibau. Lúcia, a gente sabe, você adiantou para a gente no primeiro bloco, que a história do livro, né, é a narrativa da sua trajetória, né, uma autobiografia que falava sobre uma menina, na década de 60, época em que o Brasil passava pela ditadura militar, né, onde era muito difícil pensar possibilidades
né, de falar livremente, de escolher sua própria profissão, até também pelo contexto do país, de ser aquele país onde as mulheres podem pouco, né, não tinham Exatamente. voz. E aí você, nessa época, já ter essa iniciativa, já bater o pé e dizer, eu quero ser jornalista, realmente é uma história que traz muita inspiração, né? Então, essa minha decisão de ser jornalista desde o início, assim, diante dos 10 anos de idade, que foi numa brincadeira, eu não tinha exatamente a noção do que era, mas aquela palavra que eu vi pela primeira vez me encantou. Ela me soou como algo mágico, né? Então, eu fiquei imaginando como seria a minha postura, como seria eu como jornalista. Então, passei a ler demais. A minha mãe, assim, eu venho de uma casa de 8 filhos, a minha mãe não teve como dar. A gente ganhava brinquedos só no Natal, né? Dormíamos em rede, quando não tivemos cama na infância, que eu acho que as camas lá em casa cada um comprou já trabalhando. Mas uma coisa que nunca faltou, bem, né, foi livros e jornais de colégio particular. Está entendendo? Algo que mamãe sempre fez questão. A gente sempre estudou no Colégio das Freiras, que lá até a 8ª série, no caso das meninas, porque no tempo que eu estudei no Colégio das Irmãs não era misto como hoje. Então, os meninos no diocesano, que são 2, e as meninas no Colégio das Irmãs. Então, quando a gente terminava o colégio, o ginásio, ia para o diocesano, fazer o científico lá. Então, a gente vem de uma família onde 99% das mulheres são professoras. Eu só me lembro de uma prima que não era professora, ela era balconista de uma loja, Estelina. O restante e ela era irmã de um jornalista, né, diretor de rádio de Mossoró. Eu sou prima de Assis Cabral, que ele era comentarista esportivo, era do Banco do Brasil, e ele entrou na Rádio Difusora no primeiro ano de difusora, com 17 anos, 1951. A difusora foi inaugurada em 50, no ano seguinte ele já entrou na difusora. Então, eu sou de uma família que tinha 2 comunicadores, queria ser jornalista, mas não tinha noção do que seria isso. E então, eu fui me preparando. Eu estou falando isso sobre o texto, de ler muito, porque eu trocava os brinquedos por jornais e livros. Graças a Deus, em nossa casa, a gente não teve televisão. A gente só veio ter televisão quando minha mãe se aposentou. Aí ela comprou uma televisão e que ela podia acompanhar o que a gente via, né? Então, assim, minha mãe chegou a secretária de Educação. Eu estou falando de uma infância de muita privacidade, vamos dizer assim, de muito limitada financeiramente. Mesmo minha mãe ocupando cargos relevantes na cidade. Era uma pessoa de 8, ou uma casa com 8 filhos, com o salário de uma professora, né, de uma pessoa da área da educação. Hoje, o professor ganha muito bem, diante de muitas reivindicações, muitos sindicatos, na época não existia isso. Então, a minha mãe foi secretária de Educação, eu era criança, a gente não tinha noção disso. A gente veio se dar conta já depois de muito tempo. Aí minha mãe foi depois nomeada diretora do DIREC, chefe do DIREC, na época era a Nuri. Minha mãe era responsável pelo ensino em 20 municípios aqui da região, toda a região oeste do estado. E eu tinha 11 anos de idade quando ela foi nomeada. Então, ela passou a viajar muito para Natal e me levar na companhia dela. Ela tinha um carro com motorista do governo do estado. Então, como mulher separada, ela achava que tinha que dar satisfação à sociedade. Então, nisso que ela me levava muito para Natal, eu descobri banca de revistas em Natal. A gente ficava numa pousada na Praça Pedro Velho, que tinha banca de jornal. Então, comecei a ler muito o Globo. E meu texto foi se moldando àquele. Eu senti diferença já naquela época do texto de um jornal local para um jornal nacional, em nível nacional, como o Globo, Folha de São Paulo, observar reportagens de página inteira, coisa que eu não vi aqui. E a primeira vez que Mossoró teve foi comigo, em 88, quando eu estava no 2º ano de faculdade, né? Eu cheguei lá em São Paulo, mas tudo começou aqui no Mossoroense. O Mossoroense, quando eu terminei o 1º ano de faculdade, em Natal, uma professora de História do Jornalismo, Bênia, me passou um trabalho de levantar a história do Mossoroense, que embora fosse centenário, a Faculdade de Comunicação de Natal não tinha nada sobre a história do Mossoroense. Então, ela me passou para quando eu retornar, era uma disciplina que tinha 4 semestres. Então, os 2 meses de férias que eu passei em Mossoró, levantando a história do Mossoroense, fez com que Emery Costa, na época era diretor, me convidasse para ficar à vontade para fazer o que quisesse no jornal, só não tinha salário, né? Hoje as empresas já não podem dar essa oportunidade, porque vem a justiça, né? Hoje existe menor aprendiz, na época não existia esse de menor aprendiz. Então eu passei um ano vindo todo final de semana, pagando do meu bolso, que era um investimento, eu não me dava conta de onde ia chegar aquilo ali. Então, depois de um ano escrevendo matéria de páginas inteiras para o Mossoroense, que saía dia de domingo com o meu nome, no final do ano, um colega da faculdade
Gustavo Sampaio pegou a matéria minha em algum lugar lá em Natal, em alguma repartição que devia receber, e mostrou para o professor Marco Aurélio Sá, que era nosso professor e dono de um jornal em Natal. E Marco Aurélio perguntou, você ganha quanto para fazer isso lá em Mossoró? Eu falei, nem um tostão, depois venha fazer no meu jornal que você ganha. Então, passei a fazer no ano seguinte, que foi 89, terceiro ano de faculdade. Então, depois de um ano, no Jornal Dois Pontos, fazendo a mesma coisa, me pautando, eu mesma me pautava. Só que aí, bem, no Jornal Dois Pontos, eu já encontrei uma figura muito importante que me ajudou no meu texto, que foi Luiz Gonzaga Cortez, ele já é falecido. Ele era editor. Em Mossoró só tinha um diretor que ia lá só fechar o jornal. Os repórteres se pautavam e ficavam à vontade. O cara de polícia sabia o que fazer de polícia, de esporte sabia fazer. Então, eu chegava com o meu material e era publicado. No caso lá no Natal, o Cortez me chamava e dizia assim, ó, esse aqui fica melhor assim, fica melhor assado. Ele que fazia os textos, o título, né, da matéria. Então, isso me ajudou muito, você não entende, aprendi muito sobre pauta. Então, no final do ano, depois de um ano de Dois Pontos, eu cheguei no jornal e tinha um recado na recepção de até a TV Cabugi, porque o diretor de jornalismo da Cabugi queria conversar comigo. Eu achei que ele queria dar algum material comigo, queria dar uma entrevista. Mas chegou lá, não, era um convite para trabalhar na TV Cabugi. Aí eu falei, não, porque meu texto é para jornal. Não, você tem um texto excelente, mas meu texto é para jornal. Eu nunca imaginei ir para a televisão, nunca. Aí eu pedi 24 horas, ele falou, Lúcia, é a Globo que está lhe chamando, aqui toda hora tem gente batendo porta. Você ainda é estudante, menina. E no ano seguinte eu ia fazer, né, o último ano de faculdade. Não tem a proporção de onde o trabalho tinha chegado. Que começou com uma Mossoroense, sim, né? Sim. Então aí na TV Cabugi eu voltei 24 horas depois para dar não. Até porque eu estudava com Micarla, eu sou da turma de Micarla, e o pai dela vivia me chamando para a TV Ponta Negra. Ele falava, eu não, sua filha lá é a filha do dono, e você é amiga da filha do dono, não quero. Aí eu dava essas desculpas para ele, eu disse, pronto, e se eu aceitar, né, porque o pai dela era senador, né, o senador vai ficar chateado. Aí Osaí insistiu muito, teve que ligar para a mamãe, porque eu dizia não, ele ligou para a mamãe, eu fui falar que a mamãe era fã dele, porque ele, além de diretor, ele apresentava o Bom Dia RN. E eu dizia, minha mãe é até sua fã, e me dá o telefone dela, aí eu vamos fazer uma experiência, essa experiência durou um ano, e durante aquele ano de TV Cabugi, que ele mesmo fez questão de me passar o padrão Globo de jornalismo, que é encantador, o manual de ética da Rede Globo é encantador, tudo é muito encantador lá, trabalhar na Rede Globo é muito bom, é uma grande empresa, não é de graça que ela é a segunda maior empresa do mundo, só perde para as 3 primeiras que estão nos Estados Unidos, então tirando essas 3 primeiras dos Estados Unidos, a segunda é a Globo. E fui ficando e eu fui vendo que tinha mais coisa para aprender. Eu quero mais, eu quero mais. Quando foi no final do ano, eu decidi ir para São Paulo, porque eu já passava férias na casa de uma família aqui, que é de Luiz Gomes, uma grande mulher lá em São Paulo, Salete, ela era funcionária do Correio, daquele tipo de gente que assina a Folha de São Paulo, Revista Veja. Então, quando eu passava férias lá, a gente conversava de jornalismo de igual para igual. E ela dizendo, você vai terminar a faculdade, vem embora para São Paulo, vem morar comigo, você vai conhecer João era um vizinho dela. Você vai namorar com João, vai casar com João e vai trabalhar com João lá em Boris Casoy, que João trabalhava com Boris Casoy. Aconteceu tudo, menos casar. E João hoje está na África, ele está fazendo, é voluntário da África, ele está fazendo um trabalho muito bonito lá com jornalismo, ele está mentorando alguns jornalistas lá, africanos. Então, assim, realmente surgiu essa oportunidade para São Paulo, mas tudo que Salete disse não tinha nada a ver com o dia em que um professor cruzou comigo no corredor. Eu não posso falar o nome desse professor, que eu não estou autorizado. Uma vez eu falei, ele não gostou, por favor, não fale, que o povo está começando a pedir emprego. Aí esse professor me abordou no corredor, eu estou sabendo que você está indo para São Paulo, você vai trabalhar onde? Eu não tem nada certo, não, eu sei onde eu vou morar. Estou vendendo meu carro, enquanto tiver dinheiro do carro. Aí ele falou assim, você quer trabalhar com Boris Casoy? E aí, cheguei lá em São Paulo já com essa oportunidade. E aí, Bênia, não foi aprender como eu tinha que aprender, não. Pelo contrário, eu me vi ensinando algumas pessoas e eu queria aprender mais. Então, aí apareceu a oportunidade de trabalhar com Mara, porque, veja só, em 89, quando eu estava nesse jornal de Natal, ela veio a Natal para um evento da Ponta Negra, que Micarla me levou, eu a conheci, eu fiz uma entrevista com ela de página inteira, com ela e a mãe dela. E ela me reconheceu no corredor do SBT quando eu estava trabalhando com o Boris Casoy. Até outro dia ela perguntou sobre isso, que ela queria tirar uma dúvida. Eu falei, já esqueceu? Ela disse, você está fazendo o que aqui? Eu falei, ué, você se lembra de mim? Não, claro, você não é lá de Natal, não é amiga da Micarla.
Eu estou trabalhando aí com Boris. Você estava trabalhando com Boris. Ela pegou no meu braço, levou na sala de Boris. Olha, eu vou tirar de você. Todo dia ela fazia isso, todo dia, todo dia. E a mãe dela e ela me convidaram para assistir show. E eu comecei a observar que precisava. Olha, elas começaram a me levar assim, olha, vamos levar você, veja o que é que está faltando no show. Eu digo, eu nunca trabalhei com isso. Eu sei o que é que não pode. Eu estou vendo muita coisa que não pode. Aí comecei a sugerir, né? Chegou um momento que não deu mais. Aí então eu fui ganhar 3 vezes mais, fui morar na casa dela, porque a logística de São Paulo permitia isso. Falaram, olha, é melhor você vir morar com a gente, porque o motorista vai pegar você de madrugada, um voo é 3 horas, a gente vai chegar no outro dia de 1 da manhã e tal. Então, porque todo final de semana tinha show, né? Então, eu não só fui para a televisão, como me vi no show business, né? Que é um mundo que gira muito dinheiro. Na época, a Maria era a única apresentadora infantil que fazia show todo final de semana, porque era a única que cantava, né? As outras não cantam, né? Só encantam. Então, é assim, eu me vi assim, viajando o Brasil inteiro mesmo. Quando eu cheguei para morar em São Paulo, já conhecia Paraná, Brasília, Rio de Janeiro, já conhecia muitos estados, né? De repente, eu me vi em todo canto. Quando eu deixei, 2 anos depois, quando eu deixei de trabalhar nesse mundo maluco, vamos dizer assim, e eu fui olhar na minha agenda, no primeiro ano, que foi em 91, meu primeiro ano de São Paulo, eu tinha feito 152 viagens de avião, voo de avião, uma média de 3 por semana. E você pergunta assim, você tem medo de avião? Não tem como ter medo de avião, não dá nem tempo para ter medo de avião. Eu entro no avião, é como se eu estivesse saindo de uma sala e entrando em outra, é a coisa mais comum do mundo. Para mim entrou no automático. Então, assim, aí pronto, aí eu me vi aprendendo muito no departamento de marketing da gravadora dela. E aí onde vem o lado técnico, né? Como eu tinha já um bom texto, então eles ficavam admirados com o meu texto. Mas aí eu queria aprender técnicas de venda de disco, técnicas de impacto, né? E uma questão que eu sempre, aí às vezes ainda escuto mesmo, lançamento do novo disco. Como é que é lançamento? A palavra lançamento não é novo, é porque tem gente, a massa, não entende que é novo. A gente tem que usar lançamento para um público e novo para outro público. Então, assim, tudo que eu tinha dúvida, porque eu na época de faculdade, Bênia, lá na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, não tivemos a disciplina de assessoria de imprensa, não havia disciplina de marketing. Então, tudo isso eu aprendi na prática. Principalmente nesses 2 anos, trabalhando com grandes cases de negócio dessa área, com presidente de gravadora, até em nível mundial, e você não tem ideia o que é você participar de uma reunião onde o cara que lida com você como lida com o acervo de Michael Jackson, de grandes nomes da música, né? E ele é o cara que conversa tete a tete, vai ter o lançamento de fulano, você está numa gravadora onde tem titãs, onde tem... E, de repente, você está no Rio de Janeiro, num dos hotéis mais famosos do mundo, que a gente se hospedava, e você dá de cara com Nelson Mandela. Você nem sabia que Nelson Mandela está no Brasil. E você sobe no elevador com ele, porque você já estava no elevador e ele chega com Brizola e você está entendendo? Assim, é meio que maluco, não é? Aquela menina aí, de repente, Nelson Mandela é um prêmio Nobel, sabe? E você esteve diante de um prêmio Nobel. É meio que maluco isso. Muitas histórias realmente que inspiram, né? Encantam também. E se você quiser saber um pouquinho mais da trajetória de Lúcia Rocha, né? Também compre o livro, né, Lúcia? Está disponível em alguma plataforma? Como é que as pessoas fazem para adquirir o livro? Ainda em plataforma não. Até porque esse livro, ele está sendo cogitado por uma editora que já no primeiro momento eles pediram para nada disso, porque eles vão avaliar e ver a possibilidade de publicar e vai para nível de Brasil todo. Então, assim, essa primeira edição talvez tenha que ser modificada para nível nacional. Eu fiz para Mossoró, com coisas de Mossoró, com vocabulário de Mossoró. Para o nosso contexto regional. Então, neste livro está passando muitas figuras que passaram na minha vida, e só o prenome. Então, Emery Costa está no livro como Emery, a professora Lourdinha Mendes, que foi a primeira professora que observou que eu tinha um texto, como se diz hoje, fora da curva, professora Lourdinha Mendes, né, no Diocesano, e ela pegou um texto meu de redação e colocou no jornalzinho do colégio, no Nossa Vez. E o ano passado ela até encontrou nas coisas dela esse jornal e me deu. Claro que eu não tinha mais, né? Com tanta mudança, a gente vai se mudando e vai perdendo muitas coisas na vida. E esse texto era sobre velhice, uma página inteira. Então, na época, você não tem ideia do que é você ter um texto seu num jornal do colégio. Eu digo isso porque você que é professora,
você que é pai, que é tio, que é padrinho, e aí esse livro trata disso, e no final tem uma carta para um adulto, onde eu sugiro que você abrace a causa de uma criança, pode ser filho, afilhado, o filho da sua doméstica, o filho do seu jardineiro, para orientar, porque esse livro não trata só da minha história, ele trata da escolha da profissão precocemente. Você já perguntou ao filho da babá do seu filho, por exemplo, o que é que ele quer ser? E se ele quiser ser uma coisa que hoje é impossível porque ele é filho de uma babá, e amanhã se eu disser para você que ele pode ser o que ele quiser, porque eu cheguei muito além do que eu queria. Eu só queria ser uma jornalista, eu só não queria ser professora, porque a minha família só tinha professora. E, de repente, eu ainda criança, de tanto ler, lendo sobre guerra, descobri que eu podia ser repórter de guerra mesmo. Esta menina queria ser repórter de guerra. Agora, por que você vai ler e você vai dizer como muitos jornalistas falam, e em dezembro eu me encontrei com Cabrini, falei isso para Cabrini, eu me encontrei com ele no dia que ele chegou da guerra da Ucrânia, ele falou, só passei em casa, deixei minha mala. A gente encontrou numa clínica, ele estava precisando ir no médico, falou assim, Cabrini, por que você nunca fez isso numa guerra? Quantas guerras você cobriu? 6? Depois eu queria ser repórter de guerra, por causa disso. Sabe que nunca pensei nisso? Cobri 6 guerras e nunca pensei nisso, então tem que ler para saber. Então, para saber o que é. Então, eu estou dizendo isso porque quantas e quantas pessoas, quantos talentos não estão perdidos aí por causa de uma força. Eu apadrinhei uma criança, ele vai fazer 10 anos em dezembro. Ele quer ser médico, ele vai ser médico. Todo mês ele passa um final de semana comigo. Amanhã ele vem, aliás, hoje o pai dele vai trazer, e ele vai ficar comigo, vai estar um final de semana comigo. Ele quer ser médico, eu já faço redação com ele, faço oratória com ele. Final de semana que ele passa lá em casa, minha casa tem piscina, viu, gente? A menina conseguiu ter uma casa com piscina. Nunca imaginou isso na vida, quando era criança. Mas não estou dizendo isso por arrogância, não. Eu estou dizendo que qualquer um pode chegar onde quiser. Eu nunca imaginei ter uma casa com piscina. Graças a Deus tem uma casa com piscina. Então ele vem por causa da piscina também, mas tem uns minutos, as horas que fica na minha biblioteca, que é mais ou menos desse tamanho, que é a minha sala de trabalho, e ele pega o livro que ele escolhe na minha biblioteca e vai ler em pé para mim. Eu estou treinando oratória, estou treinando a leitura dele, e vamos para a redação. Então eu vou ditando um texto. Antes era ditado de palavra, agora é redação mesmo. Então, você não tem ideia da satisfação para mim. Eu vou colaborar com a criança para ser médico? Claro, ele vai ser médico sim. No que depender de mim, ele já passou na redação. Então, esse livro trata disso, da escolha profissional. O trabalho da leitura crítica, né, como Núria fez, foi Núria Ribeiro que sugeriu, no final, fazer uma carta para um adulto e para uma criança. Para a criança que decidiu, mas a condição dela não dá, mas não pense nisso. Vai estudando, vai investindo. Você quer ser o quê? Você quer ser engenheiro? Quem é o melhor engenheiro da sua cidade? Você segue ele no Instagram, em rede social, procure seguir, veja onde é que ele mora, quem é a família dele, qual o carro dele. Você vai sonhando e você, quem sabe. Eu não tive isso, Bênia. Nem rede social tinha. Em Mossoró não tinha um jornalista formado, então não tinha em quem me espelhar, né? Então, e graças a Deus, a gente foi cavando e foi chegando lá. Foi chegando lá. Verdade. Muito inspiradora a sua história e parabéns. Muito obrigada também pela presença aqui no Diálogo e Política. Nosso tempo já estourou. Mas é isso, quero agradecer a sua presença aqui e quero deixar o convite aberto também para que você venha falar de lançamentos futuros, né? Vir compartilhar com a gente mais e mais da sua trajetória, Lúcia. Eu espero, bem, assim, para o ano que vem, fazer nesse mesmo formato e o título como menina, alguns personagens da história de Mossoró. Talvez a editora lá em São Paulo, se ele comprar a ideia dessa aí, a gente faça de pessoas de nível nacional. Em Mossoró, eu gostaria de fazer Rodolfo Fernandes, tipo assim, o menino que enfrentou o Lampião, algo assim, Celina Guimarães. Sim. Porque eu venho pesquisando a história da Celina Guimarães já tem uns 6 anos, já estive na casa dela, já entrevistei filho dela, netas dela, você está entendendo? Então, pode ser Celina Guimarães também. A Celina até seria um nome nacional, quem sabe, né? Rodolfo mais para Mossoró, Ana Floriando, Gleison Tibau, lá de Tibau, que é de Mossoró, mas hoje mora nos Estados Unidos, que eu não sei se você sabe quem é. Ele é campeão mundial de MMA, Mossoró pouco sabe dele, mas ele mora em Miami, já conversei com ele muito, a gente se fala pelo WhatsApp, é um campeão em nível mundial que nasceu em Mossoró, mas foi criado em Tibau e ele adotou o nome Gleison Tibau.
ele quer que eu biografe ele, talvez nessa linha assim, infanto-juvenil, né, o menino tenha mais Sim. interesse em ler e seja mais instigado, né? Então, por favor, não só leia, como dê para uma criança, apenas R$ 40. Esse livro faz parte de um projeto onde cada livro adquirido ele será revertido em outro livro para a criança carente, inicialmente, estarão sendo beneficiadas as crianças lá do Celina Guimarães, que é onde eu vou. Muito bacana. E você aí do outro lado que nos acompanha, né, toda sexta-feira, já sabe que o nosso programa traz escritores, traz também representantes da política, representantes da educação, enfim, das mais diversas áreas. E você já sabe, os nossos encontros acontecem pelos canais 23.2 da TCM e também pelo canal 2 da Telecab. Se você perdeu o nosso programa ao vivo, não tem problema, é só buscar por TV Câmara Mossoró no YouTube e ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo Diálogo e Política.